E. colher espíritos para recuperar sua força, hein? Lei Lin descobriu o propósito por trás das ações deste Gargamel. Este Gargamel, que aparentemente havia regredido do posto de magos da Estrela da Manhã, provavelmente estaria colhendo uma enorme quantidade de espíritos humanos a fim de recuperar sua antiga força. Como um corpo coletivo que foi fundido a partir de inúmeros espíritos vingativos, o Gargamel não teve que aumentar sua força espiritual através da meditação como outros magos. O que precisava fazer era absorver espíritos vingativos. Quanto mais medo e angústia estavam, mais rápido recuperava sua força. E depois de coletar todos os espíritos de que precisava, o Gargamel recuperaria o poder que exercia uma vez. Para a Costa Sul, isso foi uma calamidade. Para recuperar sua força, o Gargamel precisou absorver os espíritos de pelo menos 30 milhões de humanos comuns. Este número era equivalente a 1/3 da população total da Costa Sul. Os magos escuros e claros definitivamente não concordariam com isso. Além disso, ninguém poderia dizer com certeza o que o Gargamel faria depois de recuperar sua força. Lei Lin zombou. Mas o que tudo isso tem a ver comigo? Vou deixar essa dor de cabeça para os respectivos presidentes da Escura e Leve Aliança Magi. Ele não era santo, nem era como aquele bando de lunáticos da família Botelli, que assumira o papel de protetor do mundo. Com sua memória, Lei Lin estava extremamente familiarizado com o caminho para a pequena cidade. Ele caminhou em direção ao que já fora o centro da cidade, onde ficava a casa de madeira de 2 andares. Esta localização em si era bastante remota, e teias de aranha e poeira estavam espalhadas na entrada. Essa aparência fazia com que parecesse extremamente instável, como se uma leve brisa soprasse a casa. No entanto, Lei Lin não se deixou enganar por essa aparência. Ele levantou o dedo, no qual um brilho branco de luz convergiu em o dedo de Lei Lin parecia ter causado algum tipo de ressonância, e as runas encobertas começaram a se arrastar como formigas até onde estava o pé de Lei Lin. A barreira para esconder essa área ainda está presente e Lei Lin ficou um tanto espantado. Logo depois, ele caminhou para o segundo nível, onde havia uma pintura a óleo de uma dama de classe alta. Esta era a entrada para o avião secreto que há muito havia sido destruído por Lei Lin. Este plano secreto era apenas de pequena escala e a barreira do espaço e do isolamento não eram tão fortes. Se tivessem força comparável às do plano secreto do Eternal River Plains, Gargamel provavelmente ainda estaria confinado aqui. Lei Lin estendeu a mão direita e tocou a superfície áspera e negra da parede. Havia uma fina camada de material preto acinzentado, que tinha uma sensação de granulação ao toque. A expressão de Lei Lin foi extremamente solene. Na parede, a parte dele sentindo que suas partículas de energia e de fogo foram afetadas, havia uma força espiritual adicional. Essa força era extremamente sutil e não poderia ter sido descoberta se alguém não estivesse sendo cauteloso o suficiente. Deu a Lei Lin um sentimento vagamente familiar. Esta força espiritual está cheia de más intenções. Não há dúvida de que é o resíduo de espírito daquele Gargamel. Já havia escapado. Embora ele pudesse supor a fuga do Gargamel da informação que ele recebeu, Lei Lin só podia relaxar depois de confirmar a evidência com seus próprios olhos. No entanto, até colocou uma barreira de alerta, Parece que foi criado para mim. Lei Lin sorriu. Os métodos deste Gargamel eram extremamente encobertos. No entanto, só foi útil contra os magos regulares. O Lei Lin de antes já deve ter notado isso usando a Chip, para não mencionar agora, quando ele tinha a força de um Rank 2 Warlock. Os truques deste Gargamel foram ineficazes contra ele. Além disso, a força de Lei Lin aumentava aos trancos e barrancos, e Gargamel só tinha definido esse alerta para se igualar à força que testemunhara quando viu Lei Lin pela primeira vez. Assim, tal erro de cálculo poderia ocorrer. Aí lasca. Digitalize. Ordenou Lei Lin.
Muito em breve, uma camada de varredura que só Lei podia ver estava no campo. Depois que Lei avançou para um nível 2 Magus, o AI-chip parecia ter recebido uma melhora muito grande. A tarefa de digitalização foi concluída em um instante. Um tipo oculto de força espiritual foi descoberto, determinado a ser deixado para transpor uma criatura de nível 2. O tipo é atribuído àquele da barreira de um espírito antigo da segunda forma, analisando. Ouei a voz de Chip Soul. Na base de dados do AI-chip, havia uma imensa coleção de fotos e informações. Além disso, depois que Lei ganhou o controle da sede do Force Azons Garden no avião secreto, ele obteve todos os dados que estavam disponíveis para ele, e os salvou dentro do banco de dados do chip. Neste momento, Lei poderia ser considerado um verdadeiro estudioso, uma existência que era extremamente rara na Costa Sul. Um fio de prata de força espiritual lançou um brilho único que foi preenchido com uma qualidade forte, mas misteriosa. Ela se esticou entre as sobrancelhas de Lei e espiralou no ar, antes de se contorcer na forma de uma runa e se imprimir na parede caixa como se algo tivesse sido quebrado. A barreira do tipo de alerta que o Gargamel havia deixado para trás foi completamente destruída. Com a força atual de Lei como um Arlok de nível 2, o ato de quebrar tal barreira era extremamente fácil, e não aumentaria a consciência da outra parte. O poder da materialização da força espiritual definitivamente não é comum. Os cantos dos lábios de Lei se curvaram quando ele sentiu a firmeza e o poder de sua própria força espiritual. Um Magus grau 2 definitivamente alcançou um reino mais alto do que um Magus de nível 1. Entre os níveis, não apenas eles tinham um controle soberbo sobre a modificação de seu próprio corpo e obtinham vários tipos de poder, mas podiam então escolher entre os vários caminhos e especializações e percorrer mais o caminho de sua própria especialização. No entanto, havia uma habilidade que todos os Magus de nível 2 tinham que cultivar. Essa foi a materialização de sua força espiritual. Este processo foi para materializar uma força espiritual ligeiramente discernível do nada usando partículas de energia. Este tipo de materialização só poderia ser realizado depois de ter sua conversão de essência elementar atingindo pelo menos 80%. A materialização da força espiritual usando partículas de energia superou em muito o poder da força espiritual regular. Foi também um dos critérios necessários para avançar para um rank 3 Magus. Rompendo até um nível 3, Magus requeria uma quantidade mínima de força espiritual, e também um certo limiar, onde um Magus de nível 2 poderia materializar sua força espiritual. Neste momento, Lei estava apenas no ponto de partida para a materialização de sua força espiritual, mas ele já havia descoberto os benefícios de usar tal força espiritual materializada. A força espiritual era, de fato, um catalisador de feitiços. Depois de aumentar o poder através do uso de um modelo de magia e conversão, ele extrairia das partículas de energia nos arredores. Neste momento, a força espiritual, que agia como catalisadora, foi fortalecida. Não importa qual feitiço foi lançado, seu poder seria aumentado. Assim, o poder de um feitiço de nível 1 de um Magus de nível 2 superaria em muito o que um Magus de nível 1 havia lançado. Felizmente, fiz preparativos para superar o isolamento do avião secreto depois de expulsar a força espiritual do Gargamel. Lei olhou para a entrada já quebrada e mediu o entorno, antes de retirar vários itens de sua bolsa espacial. Através de várias instâncias passadas de extorsão e pilhagem, Lei acumulou uma enorme reserva de recursos que até deixaria um posto de Magus escancarado. A bolsa insaciável sem fundo estava quase cheia de estoques de vários ingredientes. Portanto, configurar uma formação de magia não foi um problema. Os movimentos de Lei foram extremamente rápidos quando ele retirou muitas gemas coloridas e outros itens bizarros da bolsa e os colocou no chão.
Ele também usou um pó de prata para desenhar um símbolo mágico triangular no chão. A mão direita de Lei Lin se transformou em garras e vários pontos cruciais na formação da magia foram escavados para formar as formas necessárias. Logo depois, ele esmagou as pedras e joias de energia no chão com a mão esquerda. Caixa. Camadas resplandecentes de luz lentamente se espalharam pelos nós de energia das gemas e, como a água, preencheram lentamente os limites da formação. A formação de magias parecia ter se tornado viva e começou a tremer, emitindo feixes de luz. Grandes quantidades de distorção visível começaram a aparecer no ar acima da formação da magia. Manchas minúsculas de luz vermelha pareciam vagalumes quando piscaram dentro dessas distorções. O próximo passo é a localização da posição do avião secreto. Lei Lin fechou os olhos e recordou a lembrança de quando ele estava no último avião secreto do antigo Espíritos lá em Geceita, procurando por essa aura familiar dentro das distorções no ar. As várias partículas vermelhas de luz, que eram os pontos fracos do vazio, tremulavam. Se Lei Lin escolhesse o errado, ele se perderia imediatamente no caos do espaço e seria despedaçado por ele. Nesse momento, um brilho vermelho de cor mais escura apareceu, e nele havia uma aura de espíritos com os quais Lei Lin estava familiarizado. Lei Lin abriu os olhos em solenidade e uma luz prateada brilhou de suas pupilas. Está aqui Sword of Memphis. Lei Lin levantou a mão direita e cerrou o punho quando ele cortou para baixo. No cintilar da luz prateada, uma espada longa transparente apareceu em suas mãos. A lâmina fina cortou com precisão o brilho vermelho escuro da luz caixa. A barra era tão rápida quanto um raio e, muito em breve, o brilho vermelho mais escuro explodiu, transformando-se em um túnel escuro. Sem a menor hesitação, Lei Lin correu para ela. Momentos depois de viajar através da escuridão, Lei Lin mais uma vez emergiu no plano secreto da Ancient Spirits lá em Gizect. Lei Lin esfregou a testa, abrindo o túnel de isolamento do espaço é, de fato, muito problemático. É muito difícil identificá-lo através do caos do espaço. Muito em breve, ele mediu o seu entorno. Não estava muito longe da entrada em que ele havia entrado antes, e Lei Lin ainda tinha algumas lembranças desse lugar. No entanto, o que foi diferente de antes foi que o ambiente aqui parecia ter sido abusado por um furacão que foi mais de magnitude 10. Os arredores estavam em frangalhos. Gargamel definitivamente fez uma birra aqui. Espero que a formação de feitiço de teleporte ainda esteja bem. Lei Lin pensou, antes de se sentar de pernas cruzadas no chão. Uma enorme névoa negra se espalhou por trás de seu corpo, transformando-se em muitas pequenas cobras negras com olhos vermelhos. Vá em frente, sussurrou Lei Lin. Com seu comando, as incontáveis minúsculas serpentes negras começaram a vagar pelos arredores. Quanto a Lei Lin, ele fechou os olhos e usou sua força espiritual para sentir tudo dentro do plano secreto. Como ele tinha o mapa do avião secreto que ele havia gravado anteriormente, a busca foi muito mais simples desta vez.